Já vão aí 7h36. Então vamos começar a nossa aula e quem vai chegando vai pegando. Hoje nós vamos trabalhar com os direitos, deveres e disciplina daqueles que estejam recolhidos a unidades prisionais. Falei no começo, no primeiro dia de aula, fato, né, que os maiores deveres do preso se encontram nas organizações do regimento interno do próprio estabelecimento prisional. E os direitos, todos aqueles que não sejam, naturalmente não sejam suspensos com o efeito da condenação, vão ser mantidos. Os deveres básicos de dignidade, respeito à pessoa humana e tudo mais. Entrar um pouco mais dentro disso para a gente explicar. Basicamente, o que a gente tem é aquilo que está previsto na Lei de Execuções Penais. Então, não tem muito para onde a gente correr. São rolos taxativos que não permitem uma interpretação muito grande, assim, nem estender muito, nem retirar muito em relação a isso. Então, a gente vai mais ou menos acompanhar o que é dito no próprio código, né? Então, para a gente dar sequência. Então, a Lei de Execuções Penais, no seu artigo 39, define os deveres do condenado. Quais são os deveres do condenado? O primeiro dever, talvez o mais importante, seja ele cumprir a sua pena de uma forma ordeira. E aí, como é que isso vai acontecer? Né? Comportamento disciplinado, cumprimento fiel da sentença, obediência ao servidor público, às ordens do servidor público a qual ele estiver subordinado, seja da administração pública, da administração prisional, respeito aos demais sujeitos, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Ele tem como dever não se agregar em questão de fuga, subversão ou qualquer tipo de rebelião. Executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. No caso do trabalho, especificamente, quando lhe for ofertado e ele puder realizar e quiser realizar. Ele vai também cumprir as sanções administrativas que, porventura, a qual ele tiver sido sancionado, né, eventualmente. E aí ele vai também... Aí existe um dever que seria de indenizar a vítima ou os seus sucessores, mas isso aqui acaba se perdendo pela falta de uma estrutura judiciária para fazer essa cobrança. Também caberia ao preso a indenização ao Estado com as despesas dele dentro da unidade prisional. Como se previa em 84, e aqui é importante deixar claro, esse pedaço da Lei de Execuções Penais é original. Ele não sofreu alterações, ele é de 1984 mesmo. Se falava em prisão com trabalho, então se imaginava que ele seria remunerado pelo trabalho desenvolvido e uma parcela dessa remuneração seria retida para o custeio desse próprio preso dentro das unidades prisionais, que na verdade é uma ideia muito inteligente. Também é obrigação dele se manter limpo e asseado, pessoalmente e também a cela, onde ele se encontrar, e conservar os objetos de uso pessoal que sejam destinados a ele. Muito, na verdade, o que a gente falar sobre os deveres do preso. Porque, a bem da verdade, né? Os deveres do preso se encontram, né, dentro de uma estrutura, digamos assim, que lhe permita o cumprimento da pena. Tanto que, na verdade, não tem muito que se... Na própria Lei de Execuções Penais não se fala muito mais do que isso. Não tem uma distinção. Então, os deveres do preso são cumprir a sua pena de forma ordeira, correta. Ao contrário do que muita gente fala, né? O maior direito do preso é poder fugir. Não, não é. É dever dele não fugir, não se colocar em movimentos subversivos à ordem, à disciplina e tudo mais. Vale lembrar que, à exceção de alguns
itens aqui que dizem respeito especificamente às situações já depois da condenação, como, por exemplo, a execução de trabalho, o cumprimento final da sentença, indenização à vítima, que são já relativos mais claros de uma condenação, se aplica também aos presos provisórios, esses mesmos deveres. E os direitos do preso? Assim, a lei de execuções penais traz um rol também taxativo, mas aqui cabe um entendimento claro de que qualquer coisa que seja relativa a garantir os direitos básicos e essenciais do ser humano também vão se aplicar, mesmo que não estejam previstos no artigo 41. Então, assim, lembrando, esse artigo também é da redação original de 84, então tem algumas coisas aqui que não vão estar, não é que não vão estar, mas que a Constituição Federal garantiu a mais. Então, o legislador ele entende que não há necessidade de aumentar esse rol de direitos simplesmente porque já é possível. O que não pode é reduzir, ok? Os deveres do preso eles não podem ser aumentados a bel prazer da administração penitenciária. É porque é uma parte administrativa, é uma parte do Estado, e o Estado não pode fazer nada sem prévia previsão legal. Já quando a gente fala de direitos, né, de concessão de coisas, você pode aumentar sem que haja essa previsão expressa. Então, quais são os direitos principais do preso? Fora esses direitos à dignidade da pessoa humana, a todo o devido processo legal, ampla defesa, principalmente quando a gente for falar mais na frente dos procedimentos administrativos e disciplinares, os direitos básicos sociais previstos no artigo 5º, esses são aqueles que são perdidos, obviamente, com a sentença, também são direitos do preso, alimentação e vestuário, em condições mínimas. Existem ainda situações em que o vestuário não é fornecido. Mato Grosso passou a fornecer uniforme para os presos há pouco tempo, né, para todos os presos. Começou com os presídios principais, até porque, enquanto era cadeia pública, você não tinha uniforme, porque eles eram provisórios, você não tinha nem condições de ficar, gastar, enfim. Hoje já, se eu não estiver enganado, 100% das unidades prisionais têm uniformes, vestuário, que são fornecidos e que eles devem manter. Fazem parte daquele conjunto de objetos de uso pessoal sem destruí-los. Alguns ainda dão uma rasgada, normalmente tira a manga, mas teoricamente não pode. Também é direito do preso a atribuição de trabalho e a remuneração, mas lembrando que a Constituição Federal, por privar a possibilidade de pena de trabalhos forçados, essa atribuição de trabalho ela é um direito, mas não é necessariamente um dever, porque ele não é obrigado a trabalhar. Caso ele trabalhe, também vai ter direito à assistência da Previdência Social. E aí entra também a questão do auxílio reclusão. Lembrando que o auxílio reclusão ele é devido para a família, não é para o preso, tá? Só para desmistificar isso. O auxílio reclusão não é devido ao preso, mas sim à família que está na rua, quando ela comprova sua condição de hipossuficiência e depois de condenado. E aí é um valor não é muito bom, não. Hoje eu não sei quanto que está, até vou fazer essa pesquisa, porque eu realmente... Auxílio reclusão 2021. O teto, tá? O teto é R$ 1.503. E aí a renda familiar tem que ser inferior a esse valor. Tá? E o auxílio reclusão, ele também não é durante muito tempo, acho que são só 3 meses. Também é direito do preso a constituição de pecúlio. O que é o pecúlio? É uma poupança com o dinheiro do trabalho dele.
Então, ele não fica com o dinheiro. Ele recebe, é possível, uma estrutura organizacional, que o Estado retenha parte desse pagamento para a manutenção do preso, e o restante é depositado em conta que só pode ser movimentada após a saída do preso da cadeia, depois que ele for solto. Já existe, obviamente, um entendimento de que a família do preso pode receber esse pecúlio se ele autorizar, é claro. Se ele autoriza, a família dele que está solta pode receber esse dinheiro. E se ele tiver filhos menores, o pagamento de pensão é descontado e encaminhado para o filho menor, caso ele não conviva com a mãe da criança. Também é direito do preso uma proporcionalidade na distribuição do tempo de trabalho, descanso e recreação. Então, não é permitido que haja uma intensa carga de trabalho. E aqui é importante a gente pensar que, apesar de não ter uma definição de tempo, mas assim, é o mínimo de 8 horas para sono, para descanso, e no máximo 8 horas de trabalho. Então, ele teria mais 8 horas semanais, diárias de recreação, por assim dizer. Sendo que o tempo de descanso pode ser aumentado. Também tem que ser garantido a ele o exercício de atividade profissional, intelectual, artística, desportiva, que ele desenvolvia antes da prisão. Tá? Desde que seja compatível com a execução da pena. Por exemplo, não dá para o cara, tipo o Bruno. Né? O Bruno era um jogador profissional de futebol. Ele foi preso. Ele não tem como continuar jogando futebol por um time profissional. Ele teria que viajar. Isso é totalmente incompatível com a execução penal. Então, não vai poder fazer isso. Vai poder participar de campeonatos, por aí vai. Mas leitura, escrita, desempenho artístico, tudo isso, ele tem o direito de continuar. Também tem direito à assistência material. Essa assistência material é auxílio, são auxílios dentro da cadeia com coisas básicas, né, que não estão dentro desse quesito de alimentação e vestuário. A saúde, então o preso ele tem direito a tratamento de saúde, ou seja, o Estado vai custear. A assistência jurídica foi consolidada pela criação das defensorias públicas, Constituição Federal. Educacional é o fornecimento de aulas, que nem sempre acontece, mas está previsto. Social, assistente social, é meio vago isso, na verdade. E religioso, tanto que existem vários projetos de participação de entidades religiosas nas unidades prisionais. Sobre essa questão da assistência à saúde, eu tenho uma história bem interessante para contar. Tinha uma presa em Cáceres, quando eu era agente prisional lá, quando ela era Gertrudes. Ela era boliviana e foi presa com drogas em Cáceres. E aí ela tinha um problema renal e precisava fazer hemodiálise. E assim, a gente tinha que levar ela 3 vezes na semana para fazer hemodiálise e tal. E eu falei que a gente não tinha estrutura, né? Hoje já não tem, antes era pior ainda. E é interessante que a gente costumava, isso fazia parte já da cultura de todos os agentes, levar e deixar ela sem escolta no centro de tratamento do rim. A ponto de vez em quando a gente esquecer ela lá. Pois a gente esqueceu, ela foi num dia de visitas e simplesmente esquecemos ela. Lá, quando era 6 e cacetada, a gente lembrou e aí saiu correndo e cadê essa mulher? Falou, fugiu. Quando eram umas 8 horas da noite, ela apareceu na porta da cadeia. Ela pegou um mototáxi e foi para lá. Passou no mercado, comeu uma baguncinha, deu passeada pela cidade, pegou um mototáxi e voltou para a cadeia. Porque se ela foragisse, né, se evadisse, fugisse, ela perderia essa assistência obrigatória que o Estado tem que dar de assistência de saúde. Então ela preferia permanecer presa para poder continuar gozando dessa assistência de saúde.
São direitos do preso ainda a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, ou seja, o Estado é obrigado, ele tem o dever de proteger o preso de imprensa, de qualquer outra coisa. Né? Entrevista pessoal reservada com o advogado, o Estatuto do OAB também garante isso. Essa entrevista, ela tem que ser pessoal, ela tem que ser em local reservado para isso. Você não pode, de qualquer forma, monitorar essa conversa. Hoje, já existe um entendimento que é possível a gravação sem áudio. Porque houve algumas situações de advogados passando dinheiro, passando celular, passando diversas coisas, e aí isso gera um problema, né, para a unidade prisional. E aí, então, hoje já existe um entendimento de que a gravação sem áudio, porque o que é reservado são as discussões entre advogado e o seu cliente, isso é completamente... Agora, eles estão dentro de um estabelecimento prisional, então, nada mais natural. Aí aqui onde a gente falou sobre a visita íntima, né? Então, assim, visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Esse de amigos está caindo por causa da questão da organização, né? Mas algumas unidades prisionais ainda permitem, desde que haja um cadastro prévio, tem toda uma estrutura. E aí depois que você se cadastra para visitar um, você não pode visitar outro. Cônjuge e companheira, né? Hoje e eu acho engraçado que ele fala cônjuge e companheira, né? Como se a mulher não fosse presa e o companheiro fosse visitá-lo. Tá na lei, assim, mas já se entende isso independente do sexo. Chamamento nominal, né? É direito do preso ser chamado pelo nome, não por... isso é muito... Assim, mas é apelido? Não, na verdade é número. Era muito comum que você simplesmente ignorasse a dignidade humana. Isso na ditadura aconteceu muito, por sinal. De forma que a pessoa perdesse o seu nome, perdesse a sua identidade. E aí ou era atribuído uma alcunha qualquer, ou era atribuído número. O objetivo era desumanizar. Quem foi o mestre nisso foram os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a garantia do chamamento nominal é para manter o processo humanizado. Igualdade de tratamento para todos, exceto quanto à individualização da pena. Né? Ele tem direito à audiência especial com o diretor da unidade onde ele estiver recolhido. Essa audiência ela não tem prazo, não tem data e vai depender, obviamente, da organização interna. Você pega aí uma penitenciária com 4.500 presos, e aí, imagina todos eles querendo falar com o diretor não fala nunca mais com mais ninguém, né? Então depende da conveniência da organização e também de assuntos prévios. Representação e petição a qualquer autoridade, ou seja, ele pode fazer qualquer requerimento para qualquer pessoa em defesa dos seus direitos. Ele também tem direito ao contato com o mundo exterior por conta de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Assim, carta. Ele tem direito a mandar e receber carta. Existe já uma ideia, né, de que o preso poderia ter acesso, algumas unidades modelo, principalmente, eles têm acesso a computadores restritos, óbvio, monitorados, com acesso a e-mails que são verificados, e eles poderiam se corresponder por e-mail, mas é muito raro isso acontecer. Também existe uma ideia de que ele poderia receber correspondência eletrônica através do endereço de e-mail da unidade prisional, que daí deveria imprimir e entregar para o preso essa correspondência. Mas isso ainda é muito questionável justamente pela falta de estrutura. Né? Você tem que ter impressora, tem que ter uma série de questões aí que acabam inviabilizando. E eles têm direito a atestado de pena a cumprir anualmente, que vai ser emitido
pela autoridade judiciária e não pela administrativa. A maioria dos outros direitos são resguardados pela autoridade administrativa, mas o atestado de pena cumprida tem que ser emitido pelo judiciário. Então, existe um conceito de que a gente dá muito direito e tal, os presos, mas quando você olha o que está na lei, basicamente são os direitos mínimos que uma pessoa precisa ter para sua vivência. Não tem nada de muito especial aqui. O problema maior é a falta de cumprimento. Agora a gente entra naquele pedaço que realmente dá uma certa um pouco mais de discussão, por assim dizer, que diz respeito à disciplina. A disciplina, ela consiste na colaboração com a ordem, obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Então, a disciplina dentro da unidade prisional é a manutenção da ordem, é a manutenção da estrutura. Então, existe um conceito teórico de que o preso deve ajudar a manter a estrutura, ajudar a manter as circunstâncias, ajudar a manter a administração para que ele possa cumprir de fato a sua reprimenda. E vigora ainda o princípio da legalidade no direito penal. Não há falta sem prévia e expressa previsão anterior, legal ou regulamentar, ou seja, em lei ou em regulamento. Então, não é possível você punir alguém por uma atitude que não esteja previamente já estabelecida como sendo falta. Isso é importante que a gente coloque. É a mesma coisa, não existe crime sem prévia lei que o defina. Não existe penalização disciplinar sem prévia lei ou regulamento que o preveja. As sanções, elas não podem colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Você não pode não é só não pode punir de forma física, você não pode punir de alguma forma que coloque em risco, né, esse indivíduo. Então, por exemplo, não sei se vocês já assistiram ao filme americano, mas é muito comum, principalmente em prisões lá do Texas, lá desses estados mais conservadores, mais radicais, celas que ficam, celas de metal, que ficam no meio do descampado no sol, né? São os fornos. Aí se usava com escravos nos Estados Unidos. Eles são presos lá. Eles podem morrer de insolação, de hipertermia, de desidratação. Não pode. Isso é proibido no Brasil. Você não pode também expor, por exemplo, não pode colocar como uma sanção uma situação que coloque o preso numa condição de eu posso falar de vexatória. Também não se permite a chamada cela escura. O que é cela escura? Uma cela sem ventilação e sem iluminação. Uma cela onde ele não tem o mínimo de estrutura. Então, qualquer punição vai ser realizada numa cela com um mínimo de iluminação e de ventilação pelo princípio da dignidade humana. Vale lembrar também essa parte do texto legal, ele é original de 84. Ela se previa assim. Também é vedada a sanção coletiva. Isso aqui, na verdade, é meio relativo. Eu vou explicar por quê. Por duas questões, na verdade. O que seriam essas sanções coletivas? Em vez de você individualizar a sanção, fazer o procedimento administrativo e individualizar tudo, você daria uma punição geral para a cela inteira, para o bloco inteiro, para a ala inteira. Isso é proibido. Mas, muitas vezes,
Isso acaba acontecendo porque todo um bloco, né, entrou em rebelião, por exemplo. E aí na prática, a gente acaba sabendo que normalmente quando existe um movimento de subversão da ordem dentro da unidade prisional, aqueles que não participaram, em regra, são retirados daquele grupo, são enviados para outro, pelos próprios companheiros de cela. Então acaba, né, havendo uma certa punição coletiva nesse sentido. Além disso, não vou mentir para vocês, na prática acaba sendo interessante para a administração, porque isso limita algumas coisas. Então, por exemplo, você tem alguns indivíduos causando problemas, e aí você fala, olha, a gente vai... Às vezes nem acaba tendo a sanção, mas mesmo quando tem, a gente vai punir vocês, esse domingo vocês não vão ter visita, ou não vai receber, é o Jumbo que fala, que quando os parentes levam coisas, ou alguma coisa do gênero, a cela inteira. Isso acaba servindo como um gatilho para que esses elementos que estão causando problemas sejam, digamos assim, silenciados pelos próprios companheiros de cela. Se a gente tivesse um sistema prisional estruturado e funcional, a gente não precisaria desse tipo de expediente. Acontece, não está certo, deixa isso bem claro, está errado, mas às vezes é uma forma de fazer as coisas andarem, para não perder o controle, e aí você não tem um problema como uma rebelião ou uma agressão a um agente penitenciário, ou situações que acabam pondo em risco a integridade da própria unidade, tá? A gente não está falando só assim do trabalhador que está lá, que tem que trabalhar, que tem que ser respeitado, mas a própria unidade como um todo. E isso colocaria em risco os próprios presos que, de repente, têm alguma rixa. Já aconteceu. As faltas disciplinares, elas se classificam em leves, médias e graves. As faltas graves, elas estão previstas na Lei de Execução Penal. Já as faltas leves e médias, elas vão ser definidas ou pelo juiz da execução, pela legislação local, ou ainda pelo regulamento interno da própria unidade prisional. Sim, vai depender muito das características particulares. Já as graves, elas são padrão. Não há possibilidade, do ponto de vista legal, de que a legislação local possa criar faltas disciplinares de natureza grave. É um rol taxativo que não pode ser aumentado por legislação infranacional. E aí aqui, a outra questão. No crime, né, vocês vão ver o Código Penal, por exemplo, você vai ter o artigo 14, inciso 2º, em que... Vou abrindo ele aqui. Parágrafo único, perdão. Salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, quando o juiz vai dar uma pena num crime que foi tentado, ele pensa, faz todo o cálculo como se o crime fosse consumado. Então, vamos pensar aqui, homicídio simples, 6 a 20 anos. Então, é feito todo o cálculo de pena com base na consumação. Réu primário, 6 anos, ótimo. E aí, o juiz vai pegar e falar, bom, como foi tentado, eu vou reduzir essa pena, é a última fase, inclusive, da dosimetria de pena. Vou pegar essa pena e vou reduzir de 1/3, porque a tentativa foi quase até o final. Muito pouco, ele não conseguiu matar, então vou reduzir 1/3. 1/3 de 6 anos é 2, então fixo a pena em 4 anos. Ótimo, beleza. A tentativa de falta disciplinar não tem redução de pena. A sanção, a punição é igual a se tivesse consumado. Isso é debate entre juristas. Tá? Existe uma discussão, porque se entende a tentativa como algo que não se consumou. Então não teria por que punir com o mesmo rigor daquilo que foi consumido. Outro aspecto que é contrário. Quando você tem uma punição para falta consumada igual à punição para falta tentada, você, teoricamente, faz com que o preso se sinta mais
motivado, não sei se é essa palavra, mas ele se sente mais impelido a terminar. Então ele se esforça mais para consumar aquela falta disciplinar, porque para ele tanto faz, né, se ele vai terminar ou não vai terminar. Então há uma certa discussão sobre isso. Do outro lado, né, que defende que essa legislação está correta, tem uma galera que fala o seguinte: a gente não está falando de crime, a gente está falando de falta disciplinar. Isso é bom lembrar, tá? Quando a conduta do réu, do preso, constituir crime tipificado no Código Penal ou em outra legislação criminal, não, a gente não está falando de falta disciplinar, a gente está falando de crime. Então, o preso foi pego com droga dentro da cela. Ah, que bonito. É falta disciplinar? Não, é crime de tráfico. Artigo 33 da Lei 11.340. 343. Simples. Assim, ele vai responder criminalmente. A gente está falando de falta disciplinar que não constitui um tipo penal. Ser administrativo, por não constituir um tipo penal, esse grupo, né, essa linha de pensamento defende que a sanção tem que ser igual à falta consumada, para que evite, para que haja uma busca para que ele não faça mais isso. Particularmente eu concordo, é até difícil, fica meio ruim de explicar, porque eu concordo mais com a primeira linha. Eu acho que se ele não terminou, seria proporcional. Está na lei e só a legislação pode alterar isso. Tá? Quais são as faltas graves previstas na lei de execução penal? Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outra pessoa, provocar, aí esse provocar há uma discussão, né? Vamos incitar ou participar de um movimento, rebelião, qualquer tipo de coisa, fugir, é fuga. Né? Fora que, na fuga, cabe dizer aqui que fugir é uma falta disciplinar grave. Se ele romper algum obstáculo, ele ainda pode ser perseguido, perseguição penal e condenado por dano ao patrimônio. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. E isso aqui também, a gente está falando assim de instrumentos que tenham por escopo realmente a ofensa da integridade física. Porque a gente sabe que, na verdade, qualquer objeto pode ofender a integridade física dependendo do uso. Então, se o cara tem um banco de madeira dentro da cela dele, seria algo totalmente possível. Ele tem um ventilador, se ele pega a televisão que ele tem lá dentro. Bom, agora não, tem de LED. Mas antigamente as TVs de tubo, amigo, joga na cabeça de um para você ver se não machuca. Mas aquilo não é destinado, né? Foi uma situação. Então, agora, quando a gente está falando assim, de uma faca, qualquer instrumento que tenha como principal função realmente machucar, aí a gente está falando de ofensa à integridade física de outro. Qualquer tipo de faca artesanal, de instrumento pérfuro cortante artesanal, é considerado falta grave. Você manter algum instrumento pérfuro cortante ou que ofenda a integridade, explosivo, coisa do gênero, a qual você tem acesso natural, por exemplo, tem presídios em que os presos fazem a comida, e aí tem faca. Ele tem posse daquela faca, naturalmente. Então, aquilo não, você simplesmente ter aquela faca, não é, mas ele trabalha durante o almoço e a janta. Por que ele estava com essa faca meia-noite dentro da cela? Qual é o objetivo? Não sei se vocês já leram Estação Carandiru, do Drauzio Varela, e assim, o pessoal da cozinha, na época, eles guardavam as facas nas celas, justamente para ter controle, para não correr o risco de ninguém entrar lá e pegar.
tanto do ponto de vista de controle de outros presos, quanto do ponto de vista para evitar que algum agente prisional entrasse e tentasse alguma coisa. E aí eles guardavam. É por isso. Então, assim, o cara ia ter na cela dele um monte de faca. Então, fazia parte da estrutura. Beleza. Não, você não tem que guardar, você não é cozinheiro, você não tem. Então você acaba cortando um instrumento indevidamente, falta grave. Provocar acidente de trabalho. Aqui já existe outro entendimento, que é provocar dolosamente. Então, é falta grave a você provocar um acidente de trabalho de forma dolosa, intencional. O acidente de trabalho causado por culpa, você vai apurar a responsabilidade, o tamanho da culpa, e ele vai ser falta média ou leve. Ou, se for puro acidente mesmo, você não vai ser nada. Existem situações que acontecem. Tá? Também é falta grave descumprir as condições impostas no regime semiaberto, no regime aberto. E aí também já tem um entendimento de extensão disso para o regime semiaberto, quando ele não está cumprindo em colônia agrícola, penal ou industrial. Não observar os deveres previstos no artigo 2, no inciso 2 e 5 do artigo 39, que diz os deveres. O que é o 2 e 5? Obediência ao servidor e respeito por qualquer pessoa e a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, principalmente. Também é falta grave ter em posse, utilizar ou fornecer aparelho de telefone, rádio, qualquer coisa que permita a comunicação com o ambiente externo. E aí, mais recente, incluído pelo pacote anticrime, é considerado falta grave recusar a se submeter ao processo de identificação do perfil genético. O pacote anticrime criou, entre outras coisas, a figura do banco de dados genético. Você tem isso. Por uma questão de direitos, por uma questão de... Vai usando muito fone, vai machucando o ouvido. Por uma questão de direitos, por uma questão de liberdades individuais, não se pode obrigar todas as pessoas a fazer a coleta do perfil genético. Eu, particularmente, discordo disso. Acho que todo mundo, da mesma forma que todo mundo é obrigado a tirar CPF, todo mundo é obrigado a fazer RG, todo mundo é obrigado a ter determinados documentos, acho que todo mundo deveria ter o seu perfil genético devidamente cadastrado. E antes que você diga, mas ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Primeiro, não é prova, tá? É só um banco de dados. O segundo vamos combinar, se você não fez nada de errado, você não tem por que ter medo. Simples assim. E isso, na verdade, excluiria um risco de condenações injustas muito grande. Mas, enquanto ainda não se permite que todos passem por isso, o pacote anticrime determinou que aqueles que fossem presos deveriam se submeter a esse procedimento de identificação de DNA. Eles vão fazer coleta de DNA e vão manter em um banco de dados. Dá certo sempre? Tá? Não. Tem lugar que não tem laboratório, não tem os equipamentos, não tem nada permitido, né, que permita que você possa realizar essa coleta. Mas até lá, né, aonde tem, a gente continua fazendo essa perseguição. Quem sabe um dia a gente tenha um banco de dados funcional, né, um banco de dados que permita realmente identificação genética dos crimes, e a gente, talvez, com isso, nós possamos diminuir, eventualmente, as eventuais condenações mesmo. A gente viu que depois de algum tempo, houve algumas revisões criminais, principalmente nos Estados Unidos, onde essa questão do DNA é muito forte, algumas revisões criminais, pessoas que tinham sido
tinham sido condenadas, e aí com o material genético, com análise de DNA, provou que, na verdade, eles não tinham sido cometidos, principalmente quando a gente fala de crimes sexuais. E, de repente, é um movimento interessante, né, esse banco de dados. Também existe a falta grave para a pena restritiva de direitos. Então, o réu pode ser condenado a pena restritiva de direitos, e aí ele simplesmente vai cometer falta grave se ele descumprir a restrição, retardar o cumprimento da obrigação que tenha sido imposta. Com pena restritiva de direitos, por exemplo, você vai ter reparar dano ambiental, por exemplo, vai ter que reparar o dano. Se ele não reparar o dano dentro do prazo determinado, sem motivo, tá? Há o cometimento de falta grave. Além disso, mesma coisa, né? Não obedecer os preceitos de trabalho, cumprimento de ordens e de respeito às autoridades. No caso do cometimento de falta grave, se a pena restritiva de direitos tiver sido convertida, que a maioria dos casos é conversão, a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos, o que vai acontecer é desconversão, então ele vai cumprir a pena privativa de liberdade. Lembrando que, claro, os dois primeiros itens, eles são que, caso não haja justificativa. Por exemplo, colocar aqui, o cara foi condenado a um crime de trânsito, e uma das restrições é a proibição de dirigir. Mas aí, sei lá, a mãe estava passando mal, ele botou ela no carro e foi dirigindo para o hospital. E tem um ótimo motivo, né? Sei lá, o cara estava de carona, foi numa festa, e o colega dele que estava lá estava alcoolizado, ele viu que seria um problema maior, dirigiu, foi pego. É um motivo justificado? Vai depender do juiz, obviamente, mas, no meu entender, sim. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação. Aí ele tem que compor dano ambiental, beleza. Aí o MP indica, o juiz determina que ele faça essa recomposição com mudas a serem compradas na Embrapa. E ele, beleza, vai lá na Embrapa, chegou lá, não tem muda. Vai fazer o quê? Né? Tem que plantar muda nativa. Onde é que eu acho muda nativa? Não tem. Ninguém vai ter que criar a muda, vai ter que... Então, há um motivo para ele não cumprir, tudo bem, não tem problema. Eu esqueci de ir, estava ocupado. Não. Aí lascou-se. Aí, também existe e foi criado, né, o chamado regime disciplinar diferenciado já há algum tempo, tá? O chamado também RDD, foi criado em 2003, se eu não estou enganado, o RDD, com a Lei 10.792, e aí foi totalmente remodelado, refeito, tá? pelo pacote anticrime. O que é o RDD? É um regime disciplinar diferenciado para quando existe uma condição especial. Né? Esse cara ele é mais problemático, mais perigoso, mais subversivo do que seria se esperar. Né? Então, quando você comete um crime doloso, e isso é uma diferença, né? Eu estava falando, você comete crime, é considerado crime, e não falta disciplinar. Mas aí o artigo 52 definiu que crime doloso também constitui falta grave, se cometer um crime doloso, e quando esse crime doloso, que constitui uma falta grave, ele for no sentido de subverter a ordem ou a disciplina interna, esse preso, independente da situação, se ele é provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, tá? Independente da punição criminal, tá? Da persecução penal que ele vai receber, ele vai ser internado no chamado regime disciplinar diferenciado. O que é o regime disciplinar diferenciado? É um regime mais gravoso.
ele só cabe no regime fechado. Não é possível a aplicação do RDD em regime semiaberto e aberto, porque ele não se coaduna, né, ele não se encaixa no sistema de cumprimento. Então, para a aplicação do RDD, para quem está no regime aberto ou semiaberto, só se houver regressão do regime para o fechado. Quais são as características? Quais são as questões? O RDD não pode durar mais do que 2 anos. Ok? Assim, o cara é líder de rebelião, é líder de facção, oferece risco ao sistema prisional, ele vai ser colocado ali, mas ele não pode ficar mais do que 2 anos nesse lugar. Só que pode ser repetido. Então, o máximo da pena, da sanção, lembrando que a gente está falando de faltas, disciplinar, tem procedimento administrativo disciplinar que a gente vai ver daqui a pouco. Ele foi condenado. Ele não pode ser condenado a mais do que 2 anos no regime disciplinar diferenciado. A sanção, a penalização dele não pode ser maior do que isso. Mas se ele terminou, voltou para o convívio no outro dia e já cometeu outro prejuízo, pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, desde que haja uma nova falta grave similar. Ele vai ser recolhido em cela individual. Não há possibilidade de cela alojamento coletivo. Ele vai ficar isolado. O regime disciplinar diferenciado é de isolamento. As visitas vão ser quinzenais, ou seja, elas não são, para o preso comum, elas são semanais, para o RDD são quinzenais, ou seja, a cada 2 semanas aproximadamente, e não pode ter contato físico. Então, não dá para ter abraço, não dá para ter beijo. Sabe aquela visita americana, de filme americano, tem um vidrão, você põe o telefone? É aquilo. Então, não pode passar objeto, não pode nada. Visita de pessoa que não seja da família, só com autorização judicial. E até pela estrutura, as visitas podem durar o dia todo. Começam de manhã, vão até o final do dia, tem todo um contexto. A visita do RDD não pode durar mais do que 2 horas. O limite é 2 horas. E é só 2 pessoas. Ele também tem direito à saída da cela para banho de sol por 2 horas todo dia. No máximo, 4 presos. 4 presos. No mesmo banho de sol. Desde que não tenha do mesmo grupo criminoso. Então, assim, não dá para colocar 4 presos do Comando Vermelho para tomar banho de sol juntos. Também não dá para pôr 2 presos, um preso do Comando Vermelho e um preso do PCC, porque eles vão acabar se matando. Resultado, muitas vezes eles ficam isolados, mesmo no banho de sol. Toda entrevista, toda conversa, toda discussão, toda visita vai ser monitorada por vídeo e áudio, tá? Exceto com o advogado. Como eu disse, as visitas de advogado, elas são protegidas pelo sigilo profissional, mesmo no RDD. E aí no RDD já se entende também a possibilidade de gravação de vídeo sem áudio. E aí mesmo com o advogado, também não pode ter contato físico nem passagem de nenhum objeto. Nenhum tipo de objeto vai ser entregue ao preso. Só se houver autorização judicial, então assim, é prévio. No regime comum, existe ainda, vigora, né, o direito ao sigilo de correspondência. Então, para que o preso passe uma comunicação para fora ou venha de fora para dentro, e que a administração penitenciária possa ler essa carta, tem que ter uma previsão, uma autorização judicial para violação de sigilo de correspondência. Mesmo assim é questionável, porque a correspondência é inviolável pela Constituição. No caso do RDD, não. No caso do RDD, toda correspondência, obrigatoriamente, ela é fiscalizada. Ela é lida e avaliada. A participação em audiências é preferencialmente por videoconferência, e tem que ser permitido que o advogado esteja no mesmo ambiente do preso, para
que eles possam conversar. É obrigatório? Não. Mas a escolha vai ser do advogado. Se o advogado não quiser ir até onde o preso está, ele não vai. Mas tem que ter a sala lá e eles possam ficar juntos, né, ao mesmo tempo. Assim, aí vai ser, no caso, o mesmo equipamento de áudio e vídeo, justamente para que eles possam conferenciar durante a audiência. Isso é uma evolução. Na verdade, sim, já começou, já havia uma previsão do uso de videoconferência, mesmo para presos que não estavam no RDD. Com a pandemia, então, aí, hoje, raras são as audiências realizadas com o réu preso em que o réu se desloque até o prédio do fórum. No caso da RDD, a não ser que seja muito, muito, muito necessário. Nessa parte, a videoconferência foi extremamente vantajosa. Então, lembrando que esse texto do RDD ele foi dado pelo pacote de crimes, que é mais recente. A ideia é realmente introduzir o preso num regime bem mais gravoso para que ele não possa. Foi pensado, na verdade, para chefes de facções, para líderes do tráfico, para aquelas pessoas que, de alguma forma, continuavam comandando a criminalidade, mesmo estando dentro da cadeia. E aí foi criado o regime de disciplina diferenciado, foi em 2003, porque havia já algumas sanções criadas, uma espécie de RDD, na verdade, mas criado pelas próprias unidades prisionais, e que violavam alguns direitos básicos do preso. Mas, ao mesmo tempo, não dava para você deixar determinados presos em uma condição igual, né, junto com todo mundo. Então, foi criado esse RDD justamente para isso. Hoje, o RDD ele é focado realmente em quem participou de elementos. Se o cara é um chefe do crime, mas ele não liderou nenhuma rebelião, não dá para fazer muita coisa. Essa talvez seja uma das questões que se questiona, né, justamente na criação, porque você permite que a pessoa ainda continue comandando o tráfico. Isso vai depender muito mais da organização judiciária. São sanções disciplinares, né? Você tem as faltas, elas vão ser punidas com advertência verbal, repreensão, que é escrita, suspensão ou restrição de direitos, e esses direitos são direitos previstos no artigo 41 da própria LEP, aqueles direitos que a gente falou já, alimentação, vestuário, trabalho, eles podem ser suspensos ou restritos, eles não podem ser excluídos de forma permanente. Tá? Também são sanções isolamento em cela, ou seja, ele ficar trancado na cela, ou, se for alojamento coletivo, também num local adequado, específico, e a inclusão no regime disciplinar diferenciado, tá? Então, porém, é importante que a gente defina algumas coisas. A inclusão, por exemplo, no regime disciplinar diferenciado, tá? Vai ser... Peraí, deixa eu começar. A inclusão no regime disciplinar diferenciado, elas vão ser colocadas somente por despacho fundamentado do magistrado. Então, não é algo que o diretor do estabelecimento possa definir. Já as outras, todas elas podem ser aplicadas pelo diretor do estabelecimento prisional, tudo isso depois, obviamente, de um processo administrativo disciplinar, que o preso vai responder. Então, o preso responde o processo administrativo disciplinar, garantido o direito à ampla defesa, contraditório e à defesa técnica. Se condenado, ele vai, no caso, se for muito grave, o relatório, a condenação dele vai ser encaminhada para o magistrado para aplicação do regime disciplinar diferenciado. Se for outro, ele vai
ser aplicado pelo próprio diretor do estabelecimento prisional. Cabe também, se o juízo da execução tiver ciência do cometimento de uma falta disciplinar que não foi punida pelo diretor do estabelecimento, cabe ao juízo a aplicação das demais sanções, além da inclusão no RDD. Só que o problema nesse caso vai ser justamente uma possível investigação por prevaricação por parte do diretor. Por que você não puniu o cara, né? Por que o sujeito não foi investigado e punido? Lembrando que a inclusão também no RDD obrigatoriamente vai ter que ter manifestação do Ministério Público e da Defesa. Então, não há possibilidade de inclusão no RDD de forma auditatória pars, sem que Defesa e MP se manifestem. É obrigatório cumprir o parecer? Não. O juiz tem autonomia para decidir isso. O MP e a defesa. Normalmente a defesa vai ser contrária ao RDD, né? A gente já meio que espera. Mas a defesa foi contrária, o MP foi contrário, o juiz falou, não, tem motivo. Taca-lhe pau, como diz o outro. E aí vai ser preso. Por outro lado, a LEP também prevê a possibilidade de recompensas. Tá? O que são recompensas? As recompensas existem quando ele cumpre as suas atribuições de forma excepcional, digamos assim. E aí você vai reconhecer isso. Primeiro, recompensa é o elogio. Esse elogio não é só assim, ai, que bom, que parabéns, deu uns tapinhas nas costas, tá tudo bem. Não. Esse elogio ele vai na ficha do preso. Vai ser colocado na estrutura dele e vai ser comunicado ao juiz da execução. E isso, obviamente, vai impactar na hora de decidir sobre a progressão ou até mesmo sobre a concessão de outros benefícios. Também recompensa a concessão de regalias. Quais regalias que são essas? O ingresso de determinados materiais que não constituem risco, por exemplo, mas que não sejam normalmente colocados, tipo ventilador, uma geladeira, uma televisão, um colchão diferenciado. A cadeia fornece um colchão, ótimo, beleza. Só que normalmente vai ser um colchão dos mais simples. Você tem um bom trabalho, uma boa dedicação, ele pode solicitar e não, pode trazer um colchão maior. Não é que o Estado vai dar um colchão melhor, mas ele vai poder ter aquilo. Normalmente as regalias elas não são concedidas pela administração prisional, mas sim é permitido que ele tenha algumas vantagens. Okay? A gente falou ontem também sobre a questão das visitas íntimas. As visitas íntimas começaram também em alguns estabelecimentos penais como regalias, como concessão de regalias. Visita no interior das celas. Aí o problema da regalia está sempre nisso. Você começa a dar muito, vira direito. Né? Se não legalmente constituído, ao menos definitivo, implícito. Então, uma vez que o Estado, né, através da administração penitenciária, toma conhecimento da falta disciplinar, vai ser instaurado um procedimento administrativo para apuração. Esse procedimento administrativo vai ser regido pela própria organização, ou do sistema penitenciário estatal, ou do sistema penitenciário nacional, ou ainda pelos órgãos, pela definição interna do próprio estabelecimento. É assegurado o direito de ampla defesa, contraditório, e já foi definido também que é o direito à defesa técnica. Então, o preso pode, se requerer, não é obrigatório, mas se ele quiser, ele pode ser defendido por advogado ou por defensor público. Mas, como eu disse, é um procedimento administrativo, não judicial. O Estatuto do OAB definiu o advogado como parte essencial à administração da justiça. Então, defesa técnica é obrigatória no processo de execução judicial. Nos procedimentos administrativos, não. É por isso que para inclusão no RDD,
que é judicial, é obrigatório ouvir a defesa. Mas, para os demais, que são administrativos, não. Só se ele o requerer. Aí vai ter. Aí você fala, não quero. Vamos logo tocar isso. Então, beleza, vai. E aí, normalmente, nomeado, constituído uma comissão para apurar os testemunhos. É quase que uma investigação. Tá? Seria algo muito semelhante a um inquérito e tal, com a garantia da ampla defesa do contraditório. E aí, uma vez apurado o cometimento da falta grave, e aí, no caso da falta grave, não, da falta disciplinar, perdão, e no caso da falta disciplinar, vão incidir também a mesma teoria do crime, tá? Fato típico, antijurídico e punível, culpável. E você tem que ter nexo de causalidade, você tem que ter a antijuridicidade, exatamente igual na apuração de um crime. A diferença é que não é um crime, mas uma falta de um regulamento disciplinar. No caso, e aí é que é importante fazer essa distinção, no caso do cometimento de um crime doloso, não há necessidade da implantação do procedimento disciplinar. Porque o fato criminal, né, o fato típico, ele não vai ser investigado pela administração. Ele vai ser investigado pelo judiciário, pela autoridade da polícia judiciária e depois pela autoridade criminal. A simples condenação em sentença transitada em julgado é motivador para a sanção disciplinar. Então, a condenação daquele preso em um fato típico, com sentença transitada em julgado, vai ser encaminhado ao juiz de execução. Então, não há necessidade de procedimento disciplinar se o preso tiver cometido um crime. Só vai se instaurar o procedimento disciplinar se o preso tiver cometido uma falta administrativa. Mas e se o crime for culposo? Também é investigado pela autoridade judiciária. Não vai constituir falta grave. Pode, se previsto em legislação, constituir falta média ou leve. Pode também não constituir nada. Ok? E aí cabe a possibilidade de isolamento preventivo. Isso é autoridade administrativa, não é RDD. Fica bem claro. É isolamento, ou seja, uma cela isolada, exatamente igual a todas as outras. Preventivo, pelo prazo de até 10 dias para a realização do procedimento administrativo. Não terminou o procedimento em 10 dias, ele volta para o convívio. Tem menor diferença. Ele não pode ser privado de todos os direitos que ele tem enquanto preso, não é RDD. É só um isolamento. Ele vai ser isolado numa cela separada dos demais até que se encerre o procedimento administrativo disciplinar. Se não encerrar em 10 dias, ele volta. Se encerrar em menos de 10 dias e apurar que ele não tem nenhuma sanção mais drástica, ele também volta. Ok? Gente, é isso. Por hoje é só. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado a todas. Hoje só moças, nossa audiência. Boa noite para todos vocês. Nos vemos quinta-feira. Tá? Lembrando que amanhã nós temos prova. A prova vai ser iniciada às 19 horas. 10 questões objetivas no SIGA-A. Então, nós vamos encerrar essa prova às 19 horas da quinta-feira. Ok? Para vocês, meninas que estão aqui, e para quem assiste essa aula, se alguém for assistir essa aula depois. Não há possibilidade nenhuma, absolutamente nenhuma, de haver uma extensão desse prazo. Então, quinta-feira, dia 9, 19 horas, horário de Cuiabá, encerra a prova e acabou. E aí a minha ideia é, na quinta-feira, corrigir todos os trabalhos, eles têm que ser entregues até amanhã, né? Amanhã à noite eu pretendo começar a corrigir os que já tiverem sido entregues, e daí ao longo do dia eu corrijo os demais, lanço as notas, e como prova objetiva, não tem muita discussão de nota, quando a gente for passar a aula, eu já lanço todas as notas também.
Respondendo a uma pergunta que talvez alguns estejam fazendo, não lancei ainda as notas da prova, da primeira prova, porque teve um erro, teve uma questão que estava errada, não sei dizer qual, porque é de mistura, né? Mas eu esqueci de escrever um exceto. E aí eu tenho que olhar, e essa questão vai ser anulada, tá? E todo mundo que porventura não tiver acertado vai ganhar um ponto dessa questão. Então eu preciso olhar prova a prova para saber quem acertou, quem errou. Então, algo que eu preciso fazer manualmente, o sistema não tem uma ferramenta eletrônica para isso. Não tem como alterar essa questão. Pode falar, André. Essa segunda, no caso, terceira, né? Avaliação, que é a segunda é a dissertativa. A terceira vai ser no mesmo formato, professor, com as alternativas? Sim, Certo. mesmo processo. 10 questões, 4 alternativas, vocês marcam uma. E eu espero que até na quinta, no início da nossa aula, eu já tenha as notas consolidadas de todos vocês. O senhor vai liberar mais de uma tentativa também? Também, 3 tentativas. Normal. Tá. Mesmo padrão. E aí na sexta-feira a PF. A diferença da PF é que é só sexta-feira para fazer. Então, assim, não fiquem. Que a PF é só realmente é uma noite só. Porque eu preciso entregar, preciso consolidar o diário até sexta-feira, que é o último dia de aula. Não dá para mim. Ok? Ok. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todas. Obrigada, professor. Boa noite, senhoras, colegas. Sim.